Contra os deuses capítulo 1796. Deus dragão da destruição carmesim. Parece que subestimamos completamente Enshi e a região divina norte, disse o deus dragão Azuri. Seus longos cabelos azuis dançavam no ar e seus olhos eram da cor do oceano. Sua figura alta estava envolta em uma solenidade sombria e ele parecia mais sombrio do que nunca. Pensar que ele poderia destruir o reino divino do Mar Sul, em um dia. Não pode haver outra palavra usada para descrever este evento além de chocante. O reaparecimento dos dois antigos imperadores divinos do reino do monarca Brahma foi chocante o suficiente, mas eu simplesmente não consigo entender quais métodos Enshi usou para convencer os dragões do início absoluto a romperem seu isolamento e lançarem toda a força de seu poder atrás do diabo. Corrida. O deus dragão puro era uma mulher de aparência frágil, vestida com vestes brancas puras. Seus olhos eram tão calmos e serenos quanto águas tranquilas, e ela nem irradiava o menor poder ou presença. Na verdade, sua aparência era tão comum e normal que alguém poderia passar por ela sem sequer notá-la. Ninguém que a visse jamais imaginaria que ela era um dos augustos 9 deuses dragões. Em comparação, como eles chegaram despercebidos acima do reino divino do Mar Sul dificilmente parecia importante. Azuri, Puri, vocês dois estão com medo? O deus dragão ciano do abismo perguntou com um rosto pálido. Seus olhos, que geralmente eram tão frios e penetrantes que pareciam abismos azuis que poderiam engolir tudo, agora brilhavam de raiva. HMPH, nosso reino do deus dragão nunca experimentou essa palavra chamada medo, zombou o deus dragão do céu. A maior razão pela qual o reino divino do Mar Sul caiu foi porque eles foram içados por seus próprios petardos. O titã Nixeagodikon não fez a maior parte do trabalho, os demônios apenas limparam depois disso. Quanto aos dragões do começo absoluto, embora seu nome esteja ligado ao elevado reino divino do começo absoluto, eles não têm as qualificações para serem considerados uma ameaça à nossa raça de deuses dragões. 8 deuses dragões, 34 soberanos dragões, 308 mestres dragões e o exaltado e invencível monarca dragão. Desde que a era dos deuses e demônios chegou ao fim, a raça dos deuses dragões reinou suprema sobre o universo. Não estou com medo, mas não posso deixar de me preocupar, disse o deus dragão Azuri enquanto se virava para olhar tanto para o deus dragão ciano do abismo quanto para o deus dragão do céu. Eu acredito que Asha era igual a vocês dois agora, antes de ser morto. Ele subestimou completamente Enshi e veja onde isso o levou. Todos os olhos dos deuses dragões ficaram frios quando ouviram essas palavras. Eles ainda estavam tendo problemas para aceitar a morte do deus dragão cinzento. O deus dragão de Jade falou: algum de vocês descobriu o que o deus dragão das cinzas estava tentando nos dizer? Tenha cuidado com a alma do dragão de Enshi. Essa foi a única transmissão de alma que o deus dragão cinzento enviou a eles antes de sua morte. Um pesado silêncio desceu sobre a sala mais uma vez até que o deus dragão Azuri finalmente disse: quando o monarca dragão foi observar a convenção do profundo deus na região divina leste todos aqueles anos atrás, ele uma vez anunciou que queria levar Enshi como seu filho adotivo. Acredito que todos aqui já perguntaram ao monarca dragão sobre esse assunto antes, mas ela nunca nos disse o porquê. O deus dragão azul lentamente fechou os olhos para esconder suas emoções ondulantes antes de continuar. Agora que Asha disse tal coisa, só podemos concluir que a alma do dragão que Enshi possui é muito mais terrível do que qualquer um de nós imaginava anteriormente. Na verdade, ele já havia pensado em uma possibilidade, mas não se atreveu a dizê-la em voz alta. Antes disso, não ousávamos fazer nenhum movimento independente porque o monarca dragão estava no exterior. Os olhos do deus dragão, Azuri, se abriram enquanto brilhavam com uma luz intensa e intimidante. No entanto, agora que Asha morreu, não podemos continuar a manter nosso silêncio. A atmosfera no salão sagrado mudou dramaticamente depois que o deus dragão Azuri disse essas palavras. Energia e poder irromperam de todos os deuses dragões presentes, e o ar ao redor deles ficou insuportavelmente pesado. Foi nesse momento que Zoshuzi, que permaneceu em silêncio durante todo esse tempo, levantou a cabeça para olhar para eles. Essas minhas mãos não ficam manchadas de sangue há muito tempo, disse o deus dragão do Rio Roxo enquanto estreitava os olhos sedutores e preguiçosamente agitava os próprios dedos no ar. Seus dedos claros eram longos e delgados, e cada um deles tinha unhas compridas que brilhavam com um brilho roxo cristalino. Porém, suas unhas não eram dessa cor por causa do esmalte.
Quando ela voltou à sua forma verdadeira, suas garras de dragão eram feitas do mais belo e terrível cristal roxo conhecido. Se não fosse pelo fato de que temos que vingar a Ashi, eu realmente preferiria não tocar no sangue imundo daqueles demônios. Ela choramingou enquanto brincava com suas unhas perfeitas e impecáveis. Agora mesmo. O deus dragão arco-íris branco foi o primeiro a se levantar. Neste momento, o ar no salão sagrado do deus dragão ondulou de repente e todas as expressões de todos os deuses dragões se iluminaram enquanto olhavam para o norte. O salão sagrado estava preenchido com a aura dracônica dos 7 deuses dragões presentes. Havia apenas 2 pessoas no reino do deus dragão que poderiam influenciar a aura deste lugar à distância. O primeiro foi o monarca dragão e o segundo chegaria em breve. Grande irmão. Todos os 7 deuses dragões se levantaram e gritaram aquela saudação em uníssono, e até mesmo o deus dragão do Rio Roxo, que estava vagando indolentemente até esse ponto, endireitou as costas e exibiu uma expressão séria no rosto. Enquanto suas saudações ecoavam pelo salão sagrado, a figura de um homem todo vestido de vermelho apareceu na entrada. Ele chegou em um piscar de olhos. O homem estava vestido com uma armadura carmesim, seus braços estavam cobertos de escamas carmesim, suas sobrancelhas pareciam 2 espadas flamejantes e a lava derretida parecia se agitar e girar naqueles olhos ardentes. Ele não era muito alto e sua altura era considerada apenas média, entre os deuses dragões. No entanto, qualquer um que o conhecesse pessoalmente se sentiria como se ele fosse uma montanha gigantesca e intransponível que alcançava os céus. O líder dos 9 deuses dragões do reino do deus dragão. O deus dragão da destruição carmesim. Embora os 9 deuses dragões fossem classificados por poder, eles sempre se chamavam pelo nome. A única exceção a esta regra foi o deus dragão da destruição carmesim. Ninguém se atreveu a chamá-lo por qualquer outro título que não seja grande irmão. Isso porque ele estava à frente dos 9 deuses dragões em tudo, e isso incluía poder, antiguidade e experiência. O nome de Longfei já havia ressoado por todo o universo há 20.000 anos e sua fama naquela época superava até mesmo a fama que ele tinha agora. Naquela época, ele era o pretendente mais forte ao trono do reino do deus dragão. Infelizmente para ele, seu caminho para o poder foi interrompido pelo surgimento de uma revista que obteve a ajuda de Shen Shi, Longbai. Pode-se muito bem dizer que se Longbai e Shen Shi não existissem, o monarca dragão desta era seria Longfei. Depois de perder para Longbai, Longfei imediatamente voltou todas as suas energias para ajudar o novo monarca dragão. Ele tinha, surpreendentemente, passado de seu rival mais feroz para o mais leal de seus deuses dragões. A fim de evitar que seu halo de glória anterior diminuísse a aura do monarca dragão ou intimidasse, ele passou os últimos 200.000 anos diminuindo ativamente a luz de suas próprias glórias passadas. Ele raramente fazia aparições públicas e um número incontável de anos se passaram desde que ele mostrou seu verdadeiro poder. O reino dos deuses passou por muitas mudanças nos últimos 200.000 anos, e os outros reinos reais também mudaram seus imperadores divinos várias vezes, mas o deus dragão carmesim da destruição ainda permaneceu. No entanto, até mesmo sua fama começou a desaparecer da memória das pessoas e poucos ainda se lembravam de que ele era o homem que quase se tornou o monarca dragão. Também não havia ninguém presente para testemunhar o olhar de desprezo e desprezo que brilhou brevemente em seu rosto quando ele ouviu falar de Qian e Fantian e Não Ansem lutando para ver quem era o imperador divino mais forte depois do monarca dragão. Grande irmão. O deus dragão do céu foi o primeiro a dar um passo à frente. Asha está morto. Eu já sei o que aconteceu. Os olhos do deus dragão carmesim da destruição eram como piscinas borbulhantes de lava derretida e sua voz era tão profunda quanto um abismo. No entanto, vamos adiar a destruição de Enshi por mais algum tempo. Todos os deuses dragões ficaram surpresos com essas palavras. O deus dragão Azuri rapidamente recobrou o juízo e perguntou, será que você se encontrou com o monarca dragão? Eu o encontrei, respondeu o deus dragão da destruição carmesim, mas não o encontrei. Após os eventos que abalaram a região divina leste, o deus dragão da destruição carmesim finalmente parou de hesitar e partiu imediatamente para o reino divino do início absoluto. O status exaltado do monarca dragão dentro do reino do deus dragão não poderia ser abalado, e qualquer desafio ou questionamento de sua autoridade não seria tolerado. Como resultado, os deuses dragões não se atreveram a tomar qualquer ação independente para envolver o reino do deus dragão em algo tão grande como uma guerra entre regiões divinas. O que o monarca dragão disse?
O deus dragão do céu perguntou. O monarca dragão sentiu minha aura quando eu mergulhei nas profundezas extremas do reino divino do início absoluto, mas ele não escolheu se mostrar, respondeu solenemente o deus dragão da destruição carmesim. Eu dei a ele um relatório sobre Yunshi, a calamidade que desceu da região divina norte e a queda das regiões divinas leste. O monarca dragão me enviou uma transmissão de som em resposta. Ele disse que retornaria naturalmente em 2 meses e que não deveríamos incomodá-lo novamente ou fazer qualquer movimento precipitado antes disso. Não podemos tomar medidas precipitadas. Durante os próximos 2 meses. Essas palavras extinguiram instantaneamente as brasas da vingança que começaram a arder nos corações dos deuses dragões. O monarca dragão sabe da morte de Ashi e da destruição do reino divino do Mar Sul? O deus dragão puro perguntou. O deus dragão carmesim da destruição balançou a cabeça. Enquanto ele estiver dentro do espaço isolado que é o reino divino do início absoluto, não deverá haver nenhuma maneira do monarca dragão sentir o desaparecimento de Ashi. Na verdade, eu só descobri sobre a morte de Ashi e a destruição do reino divino do Mar Sul quando estava no meio da minha jornada de volta para casa. Isso não vai funcionar. A importância desses 2 assuntos é um mundo à parte do que você relatou ao monarca dragão. O rosto do deus dragão puro permaneceu impassível, mas eles podiam ouvir a solenidade em sua voz normalmente calma. Precisamos retornar imediatamente ao reino divino do início absoluto e entregar este novo relatório ao monarca dragão. Ela estava convencida de que o monarca dragão entraria imediatamente em ação no momento em que ouvisse sobre a morte do deus dragão cinzento e a destruição do reino divino do Mar Sul e voltaria para casa cheio de raiva. O deus dragão carmesim da destruição franziu a testa, mas não respondeu imediatamente. Porque o monarca dragão havia dito uma coisa antes de dizer para não fazer nenhum movimento precipitado, e isso era ele não deveria ser perturbado. Neste momento, a figura de um dragão surgiu fora do salão sagrado. O dragão rapidamente se transformou em humano e entrou na formação. Depois disso, ele se ajoelhou no chão e anunciou com voz urgente, saúde o Senhor Deus Dragão. Tenho notícias urgentes sobre a região divina sul. A situação mudou mais uma vez. Falar. Apenas um momento atrás, o reino do mar profundo das 10 direções, o micro-reino roxo e o reino Shonuan deram uma ordem às suas forças para caçar todos os remanescentes do reino divino do Mar Sul. O que? As expressões nos rostos de todos os deuses dragões mudaram dramaticamente. Bang! Como ele ousa! O deus dragão carmesim da destruição rugiu enquanto suas mãos se fechavam em punhos. Ele apenas cerrou os punhos, mas era semelhante a 2 vulcões em erupção. As ondas de energia que explodiram de seu corpo abalaram o guarda-dragão que havia dado a notícia violentamente, e riachos de sangue começaram a escorrer pelo canto de sua boca. No entanto, ele manteve rigidamente sua postura. Ele não ousaria se mover nem 1 centímetro do seu lugar. As coisas realmente começaram a ficar sérias, disse o deus dragão arco-íris branco em uma voz lenta e comedida. Agora que eles estão sendo atacados pelo perigo por todos os lados, os reinos reais definitivamente pensarão em qualquer método para se protegerem. Isso é certamente compreensível. Entretanto, participar voluntariamente de um comportamento tão vergonhoso e irreversível só pode significar uma coisa. Yunshi simplesmente os assustou, até ficarem tontos. Ninguém poderia negar essas palavras. Os relatórios que recebemos da região divina sul têm sido vagos e nebulosos até agora. No entanto, Ashi e os imperadores divinos do reino do mar profundo das 10 direções, do reino Xuanyuan e do micro-reino roxo tiveram assentos na primeira fila para esse evento. O fato de que todos eles ficaram assustados com o que viram. Foi nesse momento que o deus dragão arco-íris branco inconscientemente fez uma pausa e respirou silenciosamente antes de continuar. Temo que a verdade esteja longe mais sério do que qualquer um de nós pode imaginar. HMPH, no final das contas, eles são apenas tolos covardes que só estão interessados em se salvar. Esses imperadores divinos humanos não são nada melhores do que um bando de covardes, irresponsáveis quando confrontados com qualquer perigo real. O deus dragão do céu cuspiu com uma expressão feia no rosto. Quando as convicções dos reinos divinos da região divina leste derreteram diante da aniquilação total, os deuses dragões não expressaram muita surpresa ou choque com sua capitulação total em relação a Yunshi. Eles apenas observaram os procedimentos com um olhar frio e divertido. Contudo,
Eles não tiveram escolha senão ficar profundamente chocados com as ações dos 3 reinos reais restantes da região divina sul. Grande irmão, não devemos hesitar mais, disse o Deus Dragão Ciano do Abismo. Após um breve momento de introspecção, o Deus Dragão da Destruição Carmesim assentiu lentamente com a cabeça. Ele se virou e disse: voltarei ao reino divino do início, absoluto mais uma vez. Só posso esperar que o monarca dragão não tenha se afastado muito de sua localização anterior. Neste momento, uma luz negra bizarra brilhou de repente nos olhos antigos de Zhou-Shuzi. Porém, quando ele levantou a cabeça para falar, aquela luz negra havia desaparecido completamente. Pessoal, vocês se importam em ouvir algo que este velho tem a dizer antes de entrarem, novamente no reino divino do começo absoluto? O Deus Dragão Carmesim da Destruição parou quando ouviu essas palavras. Ele se virou e respondeu: por favor, fale, Imperador Divino do Paraíso Eterno. Embora Zhou-Shuzi fosse agora um rei sem reino, ele ainda era um imperador divino, afinal. Além disso, ele era amigo do monarca dragão há muitos anos. Como resultado, não havia ninguém no reino do Deus Dragão que o desprezasse. Zhou-Shuzi deu um suspiro de lamento antes de falar: se formos falar de ódio contra Yun-Shi, o ódio de todos os deuses dragões juntos não seria igual a 1/1000 do meu. O único desejo deste velho é rasgar Yun-Shi em pedaços. Ninguém no mundo poderia negar as palavras de Zhou-Shuzi, muito menos os deuses dragões que estavam presentes. O reino divino do paraíso eterno, que foi afogado em sangue, a pérola do paraíso eterno que foi saqueada de seu reino, a linhagem real do paraíso eterno que foi cruelmente massacrada. Até mesmo seu ancestral fundador foi. Mesmo que a palavra miséria fosse amplificada 10.000 vezes, ainda não seria suficiente para descrever o que o imperador divino do paraíso eterno havia passado. Zhou-Shuzi olhou para frente antes de continuar, com uma voz sincera: no entanto, acredito que perturbar o monarca dragão novamente pode não ser a coisa mais apropriada a se fazer. Por favor, explique, respondeu o Deus Dragão da Destruição Carmesim. Zhou-Shuzi respondeu de maneira calma e ponderada: mesmo que o monarca dragão não esteja ciente do desaparecimento do Deus Dragão Cinzento e da calamidade que atingiu a região divina sul, será que coisas como Yun-Shi incitariam a calamidade do norte ou do sul? A queda da região divina leste realmente seriam coisas que o monarca dragão simplesmente descartaria como sem importância. Os rostos dos 8 deuses dragões ficaram rígidos, mas o Deus Dragão da Destruição Carmesim arqueou uma sobrancelha flamejante e disse: será que o Imperador Divino do Paraíso Eterno sabe de algo que nós não sabemos? Zhou-Shuzi balançou a cabeça. Se o monarca dragão nem sequer decidiu revelar esta informação aos seus deuses dragões, como poderia um refugiado ferido como eu saber alguma coisa? Mas Zhou-Shuzi não parou por aí. No entanto, depois da Rainha Dragão, todos os presentes devem ser as pessoas que melhor entendem o Deus Dragão. Então, se eu puder ser tão ousado em perguntar, qual é a única coisa neste mundo que poderia fazer com que o monarca dragão deixasse de lado todo o resto? O Deus Dragão Azul não perdeu tempo respondendo: durante os 200.000 anos do reinado do monarca dragão, ele nunca cobiçou mulheres ou artefatos e não gosta de conflitos mais do que a maioria das pessoas. Ele é um homem com desejos extremamente fracos. Se há uma coisa no mundo que pode deixá-lo em desordem e fazer com que ele deixe tudo de lado, seria a Rainha Dragão. O Deus Dragão Azul era a única pessoa no reino do Deus Dragão que sabia por que o monarca dragão havia partido em sua jornada. No entanto, o comando severo do monarca dragão fez com que ele enterrasse esse motivo durante todo esse tempo. Afinal, a reação que o monarca dragão demonstrou naquele momento foi aterrorizante demais para ele arriscar desobedecer a esse comando. Os outros deuses dragões começaram lentamente a balançar a cabeça. Na verdade, isso era de conhecimento comum para todos os habitantes de alto escalão do reino dos deuses, muito menos para o reino do Deus Dragão. A Rainha Dragão era a escala reversa do monarca dragão, algo que nunca poderia ser tocado. Na verdade, a morada da Rainha Dragão, a Terra Proibida do Sansara, era o terreno proibido mais inviolável no reino do Deus Dragão e no resto do reino dos deuses. No entanto, a Rainha Dragão Shen-Shi se isolou na Terra Proibida de Sansara nos últimos anos. O monarca dragão até anunciou isso pessoalmente antes de estabelecer uma nova ordem proibindo qualquer pessoa de chegar a 500 quilômetros do reino proibido de Sansara. Ele até ergueu uma nova barreira ao redor do local depois disso.
Poderíamos muito bem imaginar o quão forte era uma barreira erguida pessoalmente pelo monarca dragão. Além disso, com a forte aura dracônica envolvendo a barreira, o monarca dragão seria instantaneamente alertado no momento em que alguém a tocasse, muito menos a atravessasse. Esta foi a importância com que ele viu a atual reclusão da rainha dragão. No entanto, a rainha dragão estava na terra proibida de Sansara, mas o monarca dragão tinha ido para o reino divino do início absoluto, então este assunto atual não deveria ter qualquer conexão com ela. Capítulo 1797, As palavras da bruxa não. Há mais uma coisa além da rainha dragão que poderia fazer com que o monarca dragão ignorasse resolutamente a queda da região divina leste e o caos que está sendo causado por Yun-Shi e pela região divina norte neste momento. Zhou-Shuzi levantou lentamente a cabeça para olhar para o teto enquanto pronunciava lentamente as palavras que abalariam violentamente até mesmo os deuses dragões, a oportunidade de se tornar um deus verdadeiro. Isso era algo que qualquer profundo praticante não seria capaz de resistir, muito menos o monarca dragão e os imperadores divinos. Até os deuses dragões sentiram suas almas agitadas ao som dessas palavras. O deus dragão arco-íris branco até deu um passo à frente ao dizer: "Então você está dizendo?" "Não, isso é apenas conjectura neste momento", respondeu Zhou-Shuzi. No entanto, mesmo que haja apenas 1/1000 de chance de isso ser verdade, se ele falhar devido a ser perturbado, quais serão as consequências? Desta vez, até os olhos ardentes do deus dragão carmesim da destruição tremeram violentamente. A oportunidade de quebrar os limites desta era atual e se tornar um deus verdadeiro. Esta foi a aspiração mais elevada de todos os imperadores divinos na história do reino dos deuses. Foi o objetivo que cada um deles se esforçou durante toda a vida. Embora ninguém jamais tivesse conseguido, esse era o objetivo final de cada geração de governantes. Não havia nada que eles não fizessem ou sacrificassem para realizar esse feito. Assim como o imperador divino estelar. Pela mera possibilidade de ascender, ele não hesitou em sacrificar seus 3 filhos mais talentosos. O imperador divino do paraíso eterno estava absolutamente certo. Esta foi a explicação mais provável para o comportamento do monarca dragão se a rainha dragão não estivesse envolvida. Ele poderia ter encontrado algum tipo de oportunidade ou conseguido tocar esse reino de alguma forma. Como resultado, ele não informou ninguém sobre sua partida desta vez, e isso incluía os deuses dragões. Como resultado, ele deu especificamente esta instrução: "Não devo ser incomodado." Quanto mais os deuses dragões pensavam sobre o que o imperador divino do paraíso eterno dizia, mais sentiam que poderia ser verdade. Nesta era atual, a pessoa com maior probabilidade de atingir o nível de um deus verdadeiro era, sem dúvida, o monarca dragão. Foi nesse momento que uma gota de suor frio desceu lentamente pela testa do deus dragão carmesim da destruição. Se isso fosse verdade, se o monarca dragão acabasse falhando por causa de suas repetidas interrupções, seria um pecado diferente de qualquer outro. A oportunidade de ascender ao status de um deus verdadeiro era praticamente inédita em primeiro lugar e perdida. Esta oportunidade pode muito bem significar perder a chance de ascender pelo resto da vida. Além disso, quando comparado à oportunidade de se tornar um deus verdadeiro, a sinistra região divina norte e os desastres que atingiram a região divina leste e a região divina sul pareciam infinitesimais em comparação. Se o monarca dragão tivesse sucesso e retornasse com um poder que cedesse os limites desta era, ele só precisaria estalar os dedos para derrubar os demônios do norte. O reino dos deuses passaria por uma mudança completa depois disso e a raça dos deuses dragões subiria a alturas ainda maiores. Assim que pensou nisso, o deus dragão carmesim da destruição acenou solenemente para Zhou-Shuzi e disse em voz grave: "As palavras do imperador divino do paraíso eterno são esclarecedoras. Quase permiti que minha impetuosidade levasse a melhor sobre mim. Se eu realmente tivesse perturbado o monarca dragão novamente, eu poderia ter causado uma grande calamidade." O deus dragão, de Jade, também deu um forte aceno de cabeça ao dizer: "Sim, isso é algo de extrema importância. Mesmo que haja apenas uma chance minúscula de sucesso do monarca dragão, ainda assim não devemos perturbá-lo. Além disso, mesmo que o monarca dragão não estivesse preocupado com uma tarefa tão importante, que mal faria deixar Yun-Shi correr solto por mais 2 meses?" Cada deus dragão acenou com a cabeça em uníssono. Afinal, ninguém ousaria correr o menor risco se se tratasse da oportunidade de se tornar um deus verdadeiro do monarca dragão.
Os olhos azuis do Deus Dragão Azuri piscaram e parecia que ele estava prestes a dizer algo, mas no momento em que ele abriu a boca, a reação violenta e as palavras de abalar a alma do monarca dragão mais uma vez surgiram em sua mente. No final, ele escolheu permanecer em silêncio e acenar com a cabeça junto com o resto dos deuses dragões. No entanto, o Deus Dragão Carmesim da Destruição continuou enquanto a lava parecia espumar em seus olhos. Mesmo que não possamos mobilizar todo o nosso reino em ação para eliminar esses demônios da face deste mundo, definitivamente não podemos permitir que a morte de Ashe aconteça. Passar sem qualquer resposta. Caso contrário, o mundo inteiro pensaria que nosso reino do Deus Dragão tem medo deste bando de demônios. O Deus Dragão Azuri respondeu, claro, é natural que respondamos. O reino divino do Mar Sul foi destruído e os outros 3 reinos reais foram intimidados à submissão. Os outros 5 reinos reais da região divina oeste devem estar se recuperando desta reviravolta nos acontecimentos. Se não desferirmos um golpe doloroso contra esses demônios, os 5 reinos reais também hesitarão em agir. Afinal, eles usarão aqueles 3 pedaços de lixo inúteis da região divina sul como desculpa para não se envolverem. Eles certamente dedicarão a maior parte de seus recursos para se protegerem quando chegar a hora de agir. HMPH, isso seria nojento. Embora as palavras do Deus Dragão Azul fossem difíceis de engolir, elas também apresentavam um problema que não tinham escolha senão resolver. Os demônios do norte estavam todos ansiosos para dar suas vidas pela causa, mas os 3 reinos reais das outras 3 regiões divinas sempre valorizaram suas próprias peles acima de tudo. Ninguém queria que a base que eles e seus ancestrais construíram durante centenas de milhares de anos fosse destruída, então quanto maior a ameaça, mais eles tentariam escapar dela. Grande irmão, você toma a decisão, disse o Deus Dragão Arco-Íris Branco. O Deus Dragão da Destruição Carmesim avançou lentamente, o som de cada passo seu atingindo diretamente os corações dos deuses dragões reunidos. Ele ficou em frente às portas do salão sagrado, seus olhos perfurando o espaço para olhar para o leste, distante. Depois disso, um silêncio pesado caiu quando ele fechou os olhos e disse, vingaremos 10 vezes a morte de Ashe. Bang! Ele abriu os olhos do dragão e todo o espaço em um raio de 500 quilômetros estremeceu violentamente. Jade, quero que você vá pessoalmente ao reino de Qilin, ao reino do Imperador Shi, ao reino do Dragão Azul, ao reino do dragão e ao reino das miríades de manifestações. Diga-lhes para se prepararem totalmente para a guerra nos próximos 2 meses. Precisamos ser capazes de mobilizar todas as forças dos 5 reinos reais com uma única palavra quando o monarca dragão retornar. O dragão de Jade acenou com a cabeça e respondeu, tudo bem. No entanto, não creio que precisaremos mobilizar as suas forças. Quanto à morte de Ashe, eu mesmo cuidarei disso, disse o Deus Dragão Carmesim da Destruição, cada palavra sua fazendo os céus ressoarem. A profunda formação na frente do salão brilhou e uma figura dracônica surgiu como um borrão. Outro guarda-dragão veio com uma mensagem. Meu senhor deuses dragões, tenho um relatório urgente do leste. Os demônios do que conquistaram a região divina leste começaram a movimentar suas forças em grande número. Isso foi algo que apenas começou, mas seus movimentos eram extremamente rápidos e apressados. Mesmo que não tenhamos conseguido investigar mais, parece que eles estão preparados para fazer algum tipo de esforço massivo. É muito possível que todos os demônios que estão estacionados na região divina leste estejam se preparando para algum tipo de migração massiva. Os rostos dos outros 7 deuses dragões ficaram sombrios enquanto olhavam para o Deus Dragão da Destruição Carmesim. Suas forças estão se preparando para retornar à região divina norte. O Deus Dragão Azuri perguntou após um breve momento de silêncio. Parece que os eventos que aconteceram na região divina sul também pegaram de surpresa os demônios estacionados no leste. É óbvio agora que eles não estavam preparados para que isto acontecesse, disse Zouxuzi. Eles naturalmente sabem que a morte do Deus Dragão Cinzento provocará uma resposta furiosa do reino do Deus Dragão. Para piorar a situação, o núcleo de suas forças está atualmente estacionado na região divina sul. Eles definitivamente incorrerão em perdas paralisantes se forem pegos pelo furioso contra-ataque do reino do Deus Dragão. Assim, a única maneira pela qual eles podem manter a saúde de suas forças é recuar rapidamente para a região divina norte antes que a ira dos deuses dragões possa cair sobre eles. Contanto que eles recuem inteiros, eles poderão elaborar mais planos mais tarde,
disse Zhou com um suspiro de lamento. A rainha diabólica e seus execlas sempre foram decisivos e implacáveis em suas ações. Quão verdadeiramente terrível. HMPH, eles estão tentando conter a lâmina do carrasco cortando o próprio braço e fugindo, hein? A voz do deus dragão carmesim tornou-se sombria e sinistra. Muito bem, então iremos tingir a fronteira da região divina norte com seu próprio sangue. Esses demônios imundos, e o resto do mundo também, lembrarão para sempre o preço de incitar a ira dos deuses dragões quando terminarmos. A força do reino do deus dragão reinou suprema acima de todos os outros reinos divinos, mas eles nunca se rebaixaram a intimidar os outros ou abusaram de sua autoridade para iniciar conflitos. Na verdade, este reino divino inigualável não mostrou suas garras para ninguém por mais de 200.000 anos. No entanto, os tempos estavam mudando rapidamente no reino dos deuses, e era hora de suas garras, de dragão e poder dracônico, que permaneceram ocultos por muito tempo, abalarem o mundo mais uma vez. Puro, siga-me agora, disse o deus dragão da destruição carmesim com uma voz séria. Sua energia dracônica girava violentamente ao seu redor e era óbvio que ele estava prestes a entrar em ação. Tudo bem, respondeu o deus dragão puro. Espere um minuto, apenas Big Brother e Pure. O deus dragão, do céu perguntou. Os músculos ao redor de seus olhos se contraíam descontroladamente com energia reprimida e estava claro que ele também queria fazer parte da ação. Eu também irei. Não há necessidade, disse o deus dragão da destruição carmesim com uma voz fria. 2 de nós é o suficiente. Se enviarmos muitos, parecerá que realmente os vemos como algo significativo. Em vez disso, prejudicaria a dignidade dos deuses dragões. Depois que ele terminou de falar, uma rajada de vento girou violentamente ao seu redor. À medida que o espaço ao redor do salão sagrado se torcia violentamente, a figura do deus dragão carmesim da destruição desapareceu na distância. O deus dragão puro seguiu apressadamente enquanto 2 auras do deus dragão avançavam em direção ao nordeste. Ao mesmo tempo, região divina leste, reino divino do paraíso eterno. Dentro de uma barreira silenciosa, Xiu abriu lentamente os olhos muito fechados. Uma estranha luz negra brilhou neles por um instante antes de se dissipar lentamente em suas profundezas. 2 meses, Xiu murmurou enquanto um sorriso extremamente fraco apareceu no canto de sua boca. Havia muitas coisas que poderiam acontecer nos próximos 2 meses. No entanto, ela estava cada vez mais preocupada com uma coisa específica. Porque exatamente o monarca dragão decidiu mergulhar nas profundezas do reino divino do começo absoluto. Ele tinha suas próprias razões para fazer isso. Ou isso foi resultado da interferência de outra pessoa. A princípio, Xiu apenas descartou como um acaso que seu desaparecimento coincidiu com a invasão da região divina leste pela região divina norte. No entanto, suas suspeitas se multiplicaram muitas vezes desde então. Se isso foi devido à interferência externa, que método essa pessoa usou? Como exatamente eles foram capazes de manter alguém como um monarca dragão preso dentro do reino divino do início absoluto por tanto tempo? Além disso, eles conseguiram esconder completamente o motivo pelo qual ele partiu. A atração era tão forte que até fez com que o monarca dragão ignorasse as notícias do retorno de Unxi e da queda da região divina leste. Não poderia ser que ele realmente tivesse encontrado uma oportunidade de se tornar um deus verdadeiro, certo? Não seria divertido que sua mentira se tornasse uma verdade assustadora. Ela acenou com a mão branca, como a neve, fazendo com que a barreira desaparecesse instantaneamente. Neste momento, Jiaxin e Jieling, que esperaram pacientemente durante todo esse tempo, imediatamente avançaram para cumprimentá-la. Mestre, todos já estavam escondidos dentro das profundas arcas preparadas. Aguardamos apenas as ordens do mestre, disse Jiaxin. Diga a eles para se moverem depois de 10 horas. Naturalmente, haverá pessoas para cumprimentá-los na região divina sul, respondeu Xiu. Lembre-se, o sigilo é de extrema importância no início desta campanha. Se alguma de nossas ações vazar, não será tão divertido mais tarde. Diversão? Suspeitas surgiram nos corações de Jiaxin e Jieling e elas levantaram a cabeça ao mesmo tempo para perguntar, mestre, por que precisamos esperar 10 horas primeiro? Xiu não respondeu. Em vez disso, ela examinou calmamente a sala com aqueles olhos sedutores antes de dizer com uma voz suave e sedosa, Jiaxin, Jieling, deixaremos as coisas aqui para Qing Ying e Shan Yi.
Estou fazendo uma viagem de volta para a região divina norte e quero que vocês dois me acompanhem. Vamos partir imediatamente. Ah, certo, Wajin, quero que você venha também e quero que traga aquela coisa com você. O deus dragão cinzento foi morto. O reino divino do Mar Sul foi destruído. Todos os deuses e reis dos mares morreram, e até mesmo o imperador divino do Mar Sul, Não Ansene, e seu antecessor, Nangzong, foram mortos naquele mesmo dia. Ponto. Os dragões do começo absoluto apareceram na região divina sul para ajudar os demônios. E o reino do mar profundo das 10 direções, o reino Xuanyuan e o micro-reino roxo deram ordens para caçar os restos do reino divino do Mar Sul. O reino dos deuses, que já estava sendo gradualmente envolto pela escuridão, foi abalado repetidamente por esta série de notícias que abalaram o mundo. Havia incontáveis profundos praticantes em toda a região divina leste, região divina sul e região divina oeste que estavam se recuperando desses eventos recentes. Até mesmo os profundos praticantes e reis de reino da região divina norte que estavam estacionados na região divina leste ficaram inacreditavelmente chocados quando ouviram a notícia. Na verdade, a maioria deles ainda não conseguia acreditar no que ouvia, mesmo um dia depois de receber a notícia. Foi dito que o mestre diabólico só trouxe algumas pessoas com ele para o reino divino do Mar Sul para assistir à coroação de seu príncipe herdeiro, um evento para o qual o imperador divino do Mar Sul o convidou, e isso resultou nele casualmente, destruindo todo o reino. Este era o reino real mais forte de toda a região divina sul. Além disso, os acontecimentos daquele dia foram tão chocantes que os outros 3 reinos reais da região divina sul praticamente se renderam a Yunxi. E o que estava acontecendo com os dragões do começo absoluto? A região divina norte ficou ainda mais chocada com esta notícia do que as outras 3 regiões divinas. Mesmo que eles não ousassem mais questionar o poder celestial do mestre diabólico, mesmo que sua lealdade e devoção para com ele tivessem se tornado completamente fanáticas, eles ainda estavam completamente pasmos com a notícia. Muitos profundos praticantes do norte simplesmente caíram de joelhos e começaram a adorar Yunxi como uma divindade real. O medo e a apreensão que os profundos praticantes das outras 3 regiões divinas sentiam em relação à raça diabólica se multiplicaram no espaço de um único dia. Sua sensação de destruição iminente e pressentimento atingiu o ponto mais alto. Muitos olhos se voltaram para o oeste. Um deus dragão havia morrido, então desta vez, não havia como o reino do deus dragão simplesmente permanecer parado por mais tempo. No entanto, esse fluxo de notícias extremamente chocantes também fez com que sua confiança absoluta no reino do deus dragão vacilasse inevitavelmente. Eles aguardavam ansiosamente a fúria e a resposta iminente do reino do deus dragão. No entanto, eles também estavam aterrorizados com a possibilidade de a ira do reino do deus dragão não ser capaz de desferir um golpe esmagador nesses demônios. Se esse fosse o caso, o futuro do reino dos deuses seria terrível demais para ser imaginado. Capítulo 1798. Rumores. O ar na região divina sul ficou pesado e agitado. As notícias excessivamente terríveis os atingiram tão repentinamente que todos os reinos divinos estavam atualmente temendo por suas vidas. Todos os reinos estelares superiores tremiam de medo, então não havia nada que precisasse ser dito sobre os reinos estelares intermediários e inferiores. A destruição do reino divino do Mar Sul e a submissão dos outros 3 reinos reais os abalaram gravemente. Além disso, eles tinham visto os profundos praticantes do Mar do Sul, que já foram os indivíduos mais exaltados e adorados em sua região divina, tornarem-se fugitivos caçados que tiveram que continuar fugindo para salvar suas vidas. Os destinos dos rebeldes na região divina leste flutuaram involuntariamente em suas mentes enquanto eles lentamente contemplavam os seus próprios. Todos os reinos divinos na região divina sul haviam caído completamente em silêncio por causa do medo absoluto neste momento. Ainda havia vários guerreiros de sangue quente, clãs que odiavam os demônios e profundos praticantes que não temiam a morte que tentavam se unir e formar uma grande coalizão para resistir a esses demônios, mas muito poucas pessoas ousavam atender a esses chamados. Eles mal conseguiam formar ondulações na atual região divina sul. Entretanto, a situação não melhorou para os reinos divinos da região divina sul, ficou cada vez mais caótico com o passar do tempo. Os 3 reinos reais não estavam apenas falando da boca para fora para Yunxi quando anunciaram a caça aos fugitivos do reino divino do Mar Sul. Eles se moviam com velocidade e força assustadoras,
E foi uma das poucas vezes que os profundos praticantes comuns da região de Vinaçu viram seus reinos reais se mobilizarem em números tão grandes. Sua caça aos profundos praticantes sobreviventes do Mar Sul foi extremamente cruel e implacável, e o sangue logo tingiu todos os cantos da região de Vinaçu. A caçada conduzida pelo reino do Mar Profundo das 10 direções foi a mais cruel das 3, e as táticas que usaram tornaram-se mais atrozes a cada momento que passava. Aqueles que protegiam esses fugitivos foram mortos, aqueles que viajaram juntos com eles foram mortos, aqueles que sabiam onde estavam escondidos mas mantiveram silêncio foram mortos, até mesmo pessoas que pareciam suspeitas começaram a ser mortas. Muitos profundos praticantes do Mar do Sul que não nem mesmo uma gota do sangue real do Mar do Sul foi morta por engano, e a quantidade de vidas inocentes que foram perdidas por mera conexão cresceu além da conta. Enquanto isso acontecia, a causa de Yunxi também começou a se espalhar na região de Vinaçu. Yunxi foi o filho divino Messias que salvou o universo inteiro. Sem ele, o reino dos deuses já teria se tornado um inferno onde os deuses diabólicos corriam soltos. Mas o que ele ganhou por salvar o mundo? Ele imediatamente foi apunhalado pelas costas pelos reis do reino e imperadores divinos que estavam com ele. Além disso, todas essas coisas já foram transmitidas para todo o reino dos deuses. As projeções que vimos mostraram a verdade dura e desconfortável para todos nós. Quero dizer, até uma criança de 3 anos pode dizer quem estava certo e quem estava errado. Como pode Yunxi ter nascido como um demônio? Um demônio nascido naturalmente seria escolhido pelo legado do Deus maligno. Poderia um demônio nato realmente ter passado despercebido enquanto estava na presença de tantos imperadores divinos ao longo dos anos? Seria um demônio nato a primeira pessoa a sair e confrontar a imperadora diabólica para salvar o mundo? Obviamente foi uma transformação provocada pelas ações daqueles reis de reino e imperadores divinos. Se fosse qualquer um de vocês, você também não se tornaria um demônio devido ao ódio que sentiu depois disso. Quero dizer, ele foi cruel e brutalmente traído e caçado desde o primeiro momento em que ficou vulnerável. Eles até destruíram toda a sua família e planeta apenas para esconder a verdade. Pense nisso, algum de nós teria sido diferente. Aqueles reis de reino e imperadores divinos estavam todos tremendo como ratos enquanto se ajoelhavam diante da imperadora diabólica punidora dos céus, o que torna as ações que eles tomaram mais tarde, tanto ingratas quanto imorais, ainda mais repugnantes. Que reis de reino! Que imperadores divinos! Muito bem. Mesmo que a raça diabólica seja cruel e aterrorizante, Yunxi. Cara, como ele pode não se vingar do que foi feito com ele? Se não o fizesse, ele ainda seria um homem. Ainda é um ser humano. Ah, mas tantas vítimas inocentes foram criadas por causa disso. O verdadeiro culpado de todas essas calamidades é realmente Yunxi? Não tem como ainda ter gente que pensa assim, né? Certo? TSK, o glorioso halo que envolveu o reino divino número 1 na região de Vinaçu acabou sendo uma luz ofuscante que escondia uma quantidade ilimitada de pecado e infâmia. O reino do Mar Profundo das 10 direções já desenterrou inúmeras evidências de seus crimes dos esconderijos secretos que estavam escondidos sob as ruínas do reino divino do Mar Sul. Esses crimes foram simplesmente chocantes para os ouvidos. Eram o tipo de atos perversos que nem os céus nem a terra podiam tolerar, e eram incontáveis. Esses crimes também foram 100.000 vezes piores do que qualquer coisa que a raça diabólica já cometeu. Quem teria pensado? Quem teria pensado que o exaltado reino divino do Mar Sul era na verdade tão imundo e atolado em pecado? Só de pensar nisso meu sangue gela. Não posso acreditar que as convicções que mantive durante a maior parte da minha vida se transformaram numa piada colossal. Que estado de coisas miserável e lamentável é este? Agora que a feiura do reino divino do Mar Sul foi finalmente exposta, realmente sinto vontade de dizer aos demônios que eles fizeram um favor ao mundo. Minha esposa e minha filha foram ambas capturadas pelo reino divino do Mar Sul e até destruíram a maior parte do meu clã. Os seus podem ver. Eles finalmente conseguiram o que merecem. Ouvi dizer que o reino do Mar Profundo das 10 direções, o reino Xuanyuan e o micro-reino roxo estavam todos do lado dos demônios durante a destruição do reino divino do Mar Sul. Foi assim que eles conseguiram destruir o reino divino do Mar Sul no espaço de um único dia. O reino do Mar Profundo das 10 direções, o reino Xuanyuan e o micro-reino roxo caíram com os demônios sem sequer lutar, e parece que eles também não os temiam.
O reino divino do Mar Sul os suprimiu por tantos anos, então eles devem ter desejado ver o colapso do reino divino do Mar Sul também. Eles ajudaram os demônios a retribuir Shi por salvar o mundo e a pedir desculpas a ele por ter sido forçado a traí-lo. Ao mesmo tempo, eles também salvaram a região divina sul de uma guerra desnecessária, que por sua vez salvou as vidas de inúmeras pessoas em nossa região que teria morrido por causa deste conflito. Notícias chegaram do reino do mar profundo das 10 direções. Os 2 deuses do mar que foram mortos foram na verdade assassinados pelo reino do deus dragão. A aura dracônica deixada na cena de ambos os crimes era a aura que pertencia aos deuses dragões, uma aura que não pode ser fabricada ou falsificada de forma alguma. Esta também foi uma das razões que influenciou o reino do mar profundo das 10 direções a se juntar aos demônios. Os demônios são realmente tão assustadores. Porque nossos 3 reinos reais estão tão dispostos a ajudá-los. Ponto. Notícias, rumores, fofocas e suposições se espalharam pela região divina sul como uma praga e até começaram a se espalhar além dos limites da região divina. Antes mesmo que os profundos praticantes da região divina sul pudessem processar e compreender a primeira onda de notícias, eles já estavam sendo atingidos pela próxima onda. Essa inundação implacável de informações tornou difícil para eles pensarem objetivamente. Como tal, seus pensamentos estavam sendo mudados silenciosamente por essa explosão de informações. Além disso, muitos fatos que eram conhecidos pelo resto do mundo também estavam misturados a esses rumores. Por exemplo, a verdade que foi transmitida do reino divino do paraíso eterno foi repetida e expandida muitas vezes. No entanto, houve também algumas notícias que pareciam estar no limite entre a verdade e a falsidade, e houve até algumas notícias que eram simplesmente ridículas. O problema era que o objetivo nem era fazê-los acreditar em todos esses rumores. O verdadeiro objetivo destes rumores era apaziguar estas pessoas justas e dar-lhes uma razão para aplacar o seu sentido de certo e errado. Contanto que pudessem se convencer de que ainda estavam no caminho da justiça, isso seria suficiente. Como tal, os pecados que o reino divino do Mar Sul escondia foram lentamente desenterrados e expostos. Esses pecados foram lentamente sendo ampliados a cada passo do caminho, a ponto de sua destruição ser exigida pelo público e sua existência continuada a ter sido uma mancha aos olhos dos céus. As palavras vingança, vítima, Messias e universo têm uma dívida com ele foram transmitidas repetidas vezes. Essa imagem lenta e silenciosamente ficou cada vez mais forte à medida que suprimia silenciosamente o fato de que foi ele quem mergulhou o reino dos deuses em um inferno de guerra e desastre. Além disso, o reino do mar profundo das 10 direções, o reino Xuanyuan e o micro-reino roxo não eram mais vistos com desprezo e zombaria. Eles lentamente começaram a ser vistos como os iluminados que se preocupavam com a vida daqueles que viviam na região divina sul. Para qualquer observador externo, essa mudança era simplesmente ridícula e absurda, mas estava realmente acontecendo na região divina sul. O efeito final dessa mudança foi que ela matou silenciosamente qualquer pensamento de resistência dentro da região divina sul, algo que já era muito tênue em primeiro lugar. Região divina sul, reino do mar profundo das 10 direções. Aqueles que herdaram o poder divino do reino do mar profundo das 10 direções eram conhecidos como deuses do mar. Embora a energia que eles liberaram ao usar seus poderes fosse da cor do oceano azul, a característica de seu profundo poder não era a água. Em vez disso, era um poder único chamado poder divino do mar profundo. Quando eles usaram, o poder se alastrou como um mar tempestuoso, sacudindo a área ao redor deles enquanto virava tudo de cabeça para baixo. Era um poder que realmente combinava com seu nome. Neste momento, o reino do mar profundo das 10 direções estava se preparando para uma ocasião especial. Mas se alguém fosse brutalmente honesto, também foi o dia mais humilhante de suas vidas. As barreiras de sua região divina do mar profundo foram todas derrubadas hoje. Eles estavam, para todos os efeitos e propósitos, abrindo bem as portas para o convidado de honra que chegava. Enquanto isso, todos os deuses do mar se alinharam em 2 fileiras e imediatamente imitaram Kang Shitian quando ele se prostrou no chão para receber uma figura envolta em uma espessa névoa de malícia. Metade dos deuses do mar, junto com a maioria dos guardas divinos do mar profundo atrás deles, cerraram os dentes silenciosamente enquanto seus corpos tremiam de indignação e vergonha. Eles eram os pilares do reino do mar profundo das 10 direções,
mas atualmente prestavam uma reverência tão grosseira ao diabo que havia jogado toda a região de Vinaçu no caos. Para piorar a situação, eles estavam fazendo isso no coração de sua própria casa. Que grande desgraça! Que piada absurda! No entanto, nenhum único indício de vergonha apareceu no rosto de seu imperador. Para receber Shi, ele organizou pessoalmente esse grande gesto. Na verdade, ele simplesmente caiu de joelhos no momento em que Shi chegou e eles até viram um olhar de fervor aparecer em seu rosto por um instante. O rei do reino do mar profundo das 10 direções, Kang Shi-tian, dá as boas-vindas respeitosamente ao mestre do diabo. Que sua luz negra sem limites se espalhe por todos os cantos do meu reino. A voz do imperador divino Shi-tian ecoou pelo céu, cada palavra um trovão que abalou os céus. No entanto, não continha um único traço de raiva ou descontentamento. Ele gritava como se tivesse medo de que sua voz não alcançasse todos os cantos desta região divina. Ao levantar a cabeça, ele viu Shi se aproximando e uma luz fanática começou a queimar em seus olhos. Esta foi a maior aposta de sua vida. Região Divina Norte versus Região Divina Oeste, e ele investiu todo o seu dinheiro na Região Divina Norte. Shi contra o Monarca Dragão, e ele apostou tudo em Shi. Quanto às chances de ganhar? Mesmo ele não foi capaz de calculá-los, porque ninguém sabia realmente o quão forte cada região era. Porém, ele ainda apostaria em Shi 1000 vezes. Isso porque ele já havia planejado uma saída caso perdesse, e a vitória. O mero pensamento de vitória enviava ondas de êxtase percorrendo sua alma. Além disso, como esta foi a maior aposta da sua vida, ele naturalmente teve que colocar todas as suas fichas na mesa. No mínimo, ele seria o mais leal dos 3 imperadores divinos da região divina sul até que a região divina norte mostrasse qualquer sinal de clara inferioridade à região divina oeste. O chão era feito de jade divino azul celeste e o ar parecia fluir ao seu redor como água. Esta foi a primeira vez que Shi entrou no reino do mar profundo das 10 direções, mas ele não sentia mais o nervosismo ou admiração que costumava sentir quando visitava um reino real pela primeira vez. Uma luz negra profunda e sombria se concentrou em seus olhos. A fervorosa devoção que Kang Shi-tian demonstrou fez com que ele escolhesse este lugar, mas ele acreditava que não ficaria aqui por muito tempo. O reino do mar profundo das 10 direções se submeteu voluntariamente. O reino Xuanyuan ficou com medo de se submeter e o micro-reino roxo foi efetivamente escravizado. Isto, juntamente com sua causa, efetivamente neutralizou a região divina sul como uma ameaça para si mesmo. Como tal, ele agora poderia enfrentar seu maior inimigo sem preocupações. A região divina oeste. Foi somente quebrando a região divina oeste seu líder, o reino do Deus Dragão, que ele poderia verdadeiramente reivindicar a supremacia sobre todo o universo. Quando essa hora chegasse, ninguém no reino dos deuses poderia mais representar uma ameaça para ele. A região divina sul, a região divina leste e a região divina oeste. O destino de todos os reinos estelares e as vidas de cada criatura no universo estariam em suas mãos. A rápida consolidação e movimentação do poder da região divina norte era o próximo item em sua agenda. Mas ele tinha total confiança em Shi-yuan. Ele tinha certeza de que ela entregaria um resultado muito satisfatório. O reino do mar profundo das 10 direções finalmente conseguiu ficar cara a cara com a escuridão que se espalhava pelo norte. O mestre diabólico, que poderia pintar de preto os seus azuis do reino dos deuses, havia chegado com sua comitiva de demônios. A luta interna que acontecia em seus corações e almas durou apenas mais alguns momentos, enquanto era devorada por uma frieza irresistivelmente escura e pesada. Os 3 ancestrais Yama, o imperador Yama, os 2 ancestrais Brahma e o diabólico Kazi. As auras que irradiavam naturalmente de seus corpos faziam os deuses do mar sentirem-se como se estivessem oscilando à beira do abismo. Seu terror se aprofundou lentamente quando finalmente experimentaram o poder que destruiu o reino divino do Mar Sul. Descontentamento, ressentimento e agitação. Todas essas emoções foram rapidamente sufocadas, pelo que pareciam ser incontáveis deuses diabólicos. Eles nem se atreveram a mostrar o menor indício deles. A atmosfera logo ficou estranha devido ao trêmulo bem-vindo exibido, mas Shi simplesmente ignorou enquanto caminhava direto para a região divina do mar profundo. Ele permitiu que Kang Shi-tian agisse como seu guia, mas no momento em que entrou no salão imperial, caminhou direto em direção ao assento que pertencia apenas ao imperador Deus Shi-tian e sentou-se nele. Vossa Magnificência,
A caça aos restos do Mar do Sul já está em andamento. Devido ao seu comando estrito, ninguém na região sul se atreve a esconder ou proteger esses criminosos. Além disso, o caos interno no Reino Shunuan e no Micro-Reino Roxo não foi tão sério quanto esperávamos, e precisaremos apenas de mais 7 dias para extrair todos os recursos das ruínas do Reino Divino do Mar Sul. Enquanto isso, os rumores que têm circulado na região Divina Sul estão se tornando cada vez mais eficazes. Ao se ajoelhar diante de Yunshi, Kang Shitian entregou fielmente seu relatório de maneira respeitosa. Seu estilo de reportagem meticuloso, mas reservado, tornava difícil acreditar que ele fosse um dos imperadores divinos que não se curvava diante de ninguém. Esse imperador divino, que muitas vezes era visto como um cabeça dura indisciplinado e errático, era na verdade terrivelmente eficiente quando se tratava de executar tarefas. Enquanto Yunshi se sentava em seu trono e ouvia silenciosamente, apenas 2 pessoas estavam ao seu lado. Uma era Qian Inger e a outra era Kaizi, e elas estavam tão silenciosas quanto ele. Capítulo 1799 A guerra entre Yingis e eu também enviei pessoas para a região Divina Oeste para prestar total atenção aos movimentos do reino do Deus Dragão. No entanto, o reino do Deus Dragão permaneceu estranhamente quieto e não há sinais evidentes de qualquer movimento ocorrendo ali. Sinceramente, isso me intriga um pouco. Logicamente falando, mesmo que o monarca dragão esteja no exterior, eles ainda serão obrigados a responder a um assunto tão grande. Kang Shitian expressou sua opinião e suspeitas sem reservas como uma demonstração de sua habilidade e lealdade a Yunshi. Depois que ele terminou de falar, ele secretamente deu uma olhada em Yunshi para ver sua reação. Infelizmente para ele, descobriu que a expressão de Yunshi não havia mudado, nada. As rodas em sua cabeça giraram antes de ele continuar falando. Vossa Magnificência, o silêncio do reino do Deus Dragão é na verdade bastante perturbador. Mobilizarei imediatamente todos os espiões que tenho na região Divina Oeste para observar qualquer movimento no reino do Deus Dragão. Além disso, enquanto o reino do Mar Profundo das 10 Direções tem cumprido fielmente seus comandos, também temos preparado nossas tropas e recursos. Assim, seremos capazes de nos reunir imediatamente ao seu comando com todas as nossas forças no momento em que o conflito irromper com o reino do Deus Dragão. Suas tropas. Yunshi passou os olhos por Kang Shitian antes de bufar suavemente. Não há necessidade deles. Quer seja a região Divina Sul ou a região Divina Leste, só tenho 2 expectativas de vocês. A primeira é prostrar-se obedientemente diante de mim e a segunda é não me apunhalar pelas costas. Quanto à sua ajuda, não desejo nada disso, especialmente se for do seu reino do Mar Profundo das 10 Direções. A região Divina Leste foi pacificada e a região Divina Sul foi suprimida, então eles não representariam qualquer ameaça para ele durante a luta final contra a região Divina Oeste. No entanto, para usá-los em batalha, o único reino real em que se podia confiar na região Divina Leste era o reino do monarca Brahma controlado por Qian Inger. O reino do Deus Estelar também pode ser útil, mas os reinos estelares superiores eram em sua maioria inúteis. Quanto à região Divina Sul, adicioná-los às suas tropas só seria prejudicial à causa. Ser pisoteado e derrotado não produziu apenas sentimentos de submissão e medo, mas também sentimentos de descontentamento e ressentimento. Transformar os reinos estelares da região Divina Leste e da região Divina Sul levaria muito tempo. No mínimo, seria impossível para ele fazer isso antes da guerra com a região Divina Oeste. Empurrá-los com força para a batalha só resultaria em eles se tornarem as maiores vulnerabilidades de suas forças, um grupo de coringas que poderiam apunhalá-lo pelas costas a qualquer momento. Eles só poderiam ser usados como forragem. Na luta contra a região Divina Oeste, ele teria que confiar em sua própria força mais uma vez. A expressão de Kang Shitian ficou sombria quando ele caiu de joelhos e exclamou, Sua Magnificência. Na verdade, não é benéfico para você usar os outros reinos, mas eu, Shitian, sou devotado a você, os seus e a terra sejam minha testemunha. Se você ainda estiver preocupado, posso até fazer um juramento venenoso agora mesmo. Um juramento venenoso? Não há necessidade disso. Um sorriso frio de desprezo passou pelo rosto de Yunshi. Não há nada mais barato e inútil no mundo do que isso. A única coisa que você precisa fazer é me ouvir obedientemente e fazer bem o seu trabalho gerenciando as coisas na região Divina Sul. Eu disse que pouparia você, então naturalmente não voltarei atrás em minha palavra. Sim, eu entendo,
respondeu Kang Shitian apressadamente. Shitian definitivamente não vai decepcionar você. Manterei controle constante sobre o reino Xuanyuan e o micro-reino roxo. Se detectarmos algum movimento estranho ali, Vossa Magnificência será o primeiro a saber. Neste momento, a sobrancelha direita de Yunxi tremeu de repente. Ele acenou com a mão e um orbe que irradiava uma luz estranha e encantadora apareceu. Uma profunda formação de transmissão de som espessa e pesada imediatamente se espalhou daquele orbe assim que apareceu. Quando Kang Shitian investigou a profunda formação de transmissão de som com seus sentidos, ele imediatamente deduziu que era de nível extremamente alto, que poderia transmitir mensagens através de regiões. Ele imediatamente disse: Shitian irá embora primeiro. Se Vossa Magnificência tiver alguma instrução para mim, sinta-se à vontade para chamar seu servo. Depois que ele terminou de falar, ele recuou rapidamente e deixou seu salão imperial. Ele manteve sua postura de respeito, mesmo enquanto voava para muito longe. Depois que Kang Shitian saiu, Qian Ying'er empurrou suavemente o ar com a mão e rapidamente ergueu uma barreira de isolamento acústico. Depois que ela fez isso, Yunxi imediatamente ativou a profunda formação de transmissão de som. A voz da oitava bruxa soou da profunda formação, reportando-se ao mestre diabólico. A atenção do reino do Deus Dragão foi atraída com sucesso para o oeste. Enquanto isso, todas as nossas forças centrais começaram a mover-se secretamente em direção ao sul. Nosso movimento inicial não será rápido, mas definitivamente poderemos nos conectar com você dentro de 10 dias. Muito bom, disse Yunxi apreciativamente. Há alguma notícia do reino do Deus Dragão? O mestre quer que eu diga ao mestre diabólico que o monarca dragão só retornará ao seu reino, depois de 2 meses. Como tal, o reino do Deus Dragão não fará grandes movimentos até então. Olhares de espanto e espanto apareceram nos rostos de Yunxi, Qian Ying'er e Kazi exatamente no mesmo momento. A reação mais normal e lógica do reino do Deus Dragão à morte do Deus Dragão Cinzento deveria ter sido uma raiva furiosa. Mesmo que o monarca dragão estivesse ausente, a resposta deles não deveria ser esperar 2 meses inteiros. Como a rainha bruxa sabe que o monarca dragão retornará? Yunxi já se lembrava da resposta para sua pergunta antes de terminar. Xiuyou definitivamente obteve essa informação de Zhou Shuzi, cuja alma ela havia sequestrado secretamente. Dado o nível de poder pessoal de Zhou Shuzi e seu status anterior, ele naturalmente teria permissão para estar em contato próximo com os deuses dragões. Além disso, mesmo que os deuses dragões não confiassem em mais ninguém, eles definitivamente nunca suspeitariam de Zhou Shuzi. Afinal, ninguém ousaria dizer que odiavam mais Yunxi do que Zhou Shuzi. Além do mais, esse espião nem sabia que era espião. Assim, era muito provável que Xiuyou tivesse usado Zhou Shuzi para entregar uma mensagem estranha que convenceu os deuses dragões a suspenderem sua mão por 2 meses. Yunxi imediatamente mudou de assunto em vez de continuar de onde parou. Já que podemos confirmar que o reino do Deus Dragão não fará grandes movimentos, há necessidade de ocultarmos tão cuidadosamente nosso movimento para o sul? Yun respondeu: mesmo que o reino do Deus Dragão não faça grandes movimentos, eles não vão deixar a morte do Deus Dragão Cinzento passar. A mestra não queria que Vossa Magnificência descobrisse isso originalmente, mas de repente ela mudou de ideia antes de partir. O mestre disse que a finta em direção ao norte atraiu 2 deuses dragões. Ela está saindo para enfrentá-los na batalha. Que 2? Yunxi perguntou com as sobrancelhas franzidas. As palavras não queria que Vossa Magnificência descobrisse isso originalmente de repente o fizeram sentir-se desconfortável. O Deus Dragão Puro e o Deus Dragão da Destruição Carmesim. O ar congelou instantaneamente quando a expressão no rosto de Jade de Qian Ying'er mudou dramaticamente. Ela imediatamente exclamou: o quê? Apresse-se páreo. Qian Ying'er exclamou com uma voz séria. Ela não é páreo para o Deus Dragão Carmesim da Destruição. Mesmo que ela seja Xiuyou. Qian Ying'er entendeu instantaneamente o objetivo de Xiuyou. Se o reino do Deus Dragão estragasse seu ataque de vingança contra os demônios, isso resultaria em uma enorme perda de prestígio e os enfureceria ainda mais. Portanto, se Xiuyou conseguisse derrotar o Deus Dragão da Destruição Carmesim, o Deus Dragão mais forte no reino do Deus Dragão é a pessoa que era inferior apenas ao próprio Monarca Dragão, em um duelo 1 contra 1, seria um golpe incomparavelmente enorme. A confiança e convicção do reino do Deus Dragão e da região Divina Oeste. No entanto,
Xiao nunca havia feito contato direto com um deus dragão antes. Não havia como ela entender o verdadeiro poder do deus dragão da destruição carmesim. Qian Inger, por outro lado, sabia muito bem o quão aterrorizante ele era. O deus dragão carmesim da destruição foi o principal deus dragão no reino do deus dragão por mais de 200.000 anos, mas ele raramente mostrava seu rosto em público. Como resultado, os rumores e histórias sobre ele diminuíram lentamente ao longo dos anos. Nas mentes atuais dos profundos praticantes do reino dos deuses, o poder e o status do deus dragão carmesim da destruição eram considerados inferiores aos de Qian e Fantian e não Ansem, os dois principais imperadores divinos depois do monarca dragão. No entanto, Qian e Fantian lhe contou algo desde muito cedo. Embora ele e não Ansem sempre estivessem brigando para ver quem era o imperador divino mais forte depois do monarca dragão, na verdade havia duas existências neste mundo que ele nunca poderia derrotar em uma luta. O primeiro foi o monarca dragão. O segundo não era imperador nem rei, mas também se originou do reino do deus dragão. O deus dragão da destruição carmesim. Além disso, o deus dragão carmesim da destruição não mostrava seu poder há muitos anos, então sua força atual era algo que nem mesmo Qian e Fantian ousou estimar. Nas classificações de poder de Qian e Fantian, Xiao era aterrorizante, mas o deus dragão da destruição carmesim era alguém que ele nunca poderia vencer em uma luta. Xiao agora iria encontrar o deus dragão mais forte em batalha, mesmo que ela não conhecesse o limite de seu poder. Além disso, este deus dragão vinha aumentando lentamente sua força nas sombras por mais de 200.000 anos. Para Qian Inger, esta foi uma atitude extremamente imprudente. As palavras de Qian Inger fizeram a testa de Yunxi afundar ainda mais. Onde ela está agora? Ela já fez seu movimento. A mudança dramática no tom de Qian Inger e Yunxi também fez com que a voz de Yu ficasse ansiosa. Mestre, ela. Se você calcular o tempo que já passou, o mestre provavelmente alcançou a fronteira da região divina norte, e aqueles dois deuses dragões também estão prestes a chegar. Yunxi ficou de pé e gritou com uma voz tão profunda e pesada que soou como o gongo de um sino demoníaco. Envie imediatamente uma transmissão de som para ela e diga-lhe para recuar. Isso é uma ordem. Não deve ser desafiado. A primeira reação de Qian Inger à notícia foi intensa demais. Isso o fez sentir como se Xiao estivesse em grave perigo no momento. A respiração ansiosa de uma garota podia ser ouvida através da profunda formação de transmissão de som. A voz de Yu começou a tremer de ansiedade quando ela respondeu, mestre. Se isolou de qualquer transmissão de som depois que saiu. Ela pode ter feito isso porque não queria ser incomodada. Yunxi. Ah, isso mesmo. A voz de Yu de repente iluminou-se. O mestre diabólico não precisa se preocupar muito. A mestra não está sozinha, ela trouxe Jiaxin e Jieling com ela. Depois disso, a profunda formação de transmissão de som foi fechada. Ao ouvir que Jiaxin e Jieling estavam se movendo junto com seu mestre, alguma tensão desapareceu do coração de Yunxi, mas o nó entre sua testa simplesmente se recusou a desaparecer. Você está tão preocupado? Qian Inger perguntou de um modo um pouco zombeteiro. Mesmo alguém como ela não teria chance de vitória sobre o deus dragão da destruição carmesim? Yunxi perguntou com as sobrancelhas bem unidas. Ela não tem chance de vitória. A resposta de Qian Inger foi rápida e direta. Ela adquiriu compreensão suficiente sobre Xiao nos últimos anos. A parte mais aterrorizante sobre ela estava em seu insondável poder de alma. Ela nem era igual a Yan Jianxiao quando se tratava de cultivo no profundo caminho. Para deixar o ponto ainda mais claro, mesmo depois de Yan Jianxiao ter sido temperado e refinado pela calamidade eterna das trevas, ele ainda mal conseguia acompanhar Qian e Fantian. Se fosse esse o caso, como poderia Xiao ter alguma esperança de derrotar o deus dragão da destruição carmesim? Contudo, Qian Inger, cuja reação inicialmente foi a mais violenta, ficou muito mais calma do que Yunxi neste momento. Seu tom mudou enquanto ela continuava. Se fosse outra pessoa, eu pensaria que ela se superestimou e tomou uma decisão precipitada. Mas é de Xiao que estamos falando, as palavras imprudente sem cérebro não existem em seu dicionário. Mesmo que ela realmente não saiba muito sobre o deus dragão da destruição carmesim, quanto o deus dragão da destruição carmesim pode saber sobre ela? Além disso, aquele que terá maior probabilidade de baixar a guarda nesta luta será o deus dragão da destruição carmesim. Isso porque ele nunca realmente levou a sério ninguém,
exceto o monarca dragão. Agora que parei para pensar sobre isso, na verdade, acho que é com o deus dragão da destruição carmesim que devo me preocupar. Yun-Shi caiu em um longo período de silêncio, mas o nó em sua testa finalmente se afrouxou. Assim que sentiu as emoções de Yun-Shi mudando, Qian Yinger soltou um suave suspiro de alívio. Se Xiao pudesse vê-lo agora, ela ficaria muito satisfeita. Que tal deus dragão puro? Yun-Shi perguntou. Há rumores de que ela é uma deusa dragão de coração puro e com poucos ou nenhum desejo mundano, respondeu Qian Yinger. Ela também raramente aparece em público e nem eu a vi antes. Ela é a que tem menos presença entre os 9 deuses dragões. No entanto, ela ainda é um dos 9 deuses dragões, então sua força não deve ser subestimada. Além do mais, ela também tem uma classificação superior ao deus dragão, cinzento. Se ela for de coração puro e desprovida de desejos, isso também significa que será difícil encontrar quaisquer fraquezas para explorar, disse Yun-Shi em voz baixa. Depois que Jiaxin e Jieling receberam sua instrução pessoal, a força deles cresceu aos trancos e barrancos, disse Qian Yinger com uma risada seca. Seus corações e mentes são um e sua profunda energia das trevas se mistura perfeitamente. Então se os dois lutarem juntos, eles podem muito bem dar a nós dois. E aquele puro deus dragão a surpresa de sua vida. Ela esticou o braço para bater um dedo no peito de Yun-Shi, som arranhando suavemente o tecido de suas vestes. Em última análise, acho que não precisamos nos preocupar. Ela é Xiao, se preocupar com ela seria inútil. Eu iria mais longe e diria que é desnecessário. Boron, uma onda de energia pesada e maliciosa destruiu ferozmente a mão de Qian Yinger. Kaizi já estava ao lado de Qian Yinger e apesar da expressão calma em seu rosto belo e adorável, uma ferocidade surpreendente podia ser vista irradiando de dentro. Você não tem permissão para tocá-lo. Aiá, Qian Yinger sussurrou sedutoramente enquanto acariciava seu dedo ferido. Não havia um pingo de raiva em seu rosto de jade. Ela lançou a Kaizi um olhar sedutor e comovente enquanto dizia, você não pode nem aceitar ações desse nível. Eu deveria te contar isso então. Durante os poucos anos que passamos na região Divina Norte, ele usou o meu corpo de todas as maneiras. Na verdade, posso dizer que ele me devastou mais de 6.000 vezes, e lembro-me de cada um desses encontros com detalhes requintados. Eu nem ficaria surpreso se você me dissesse que ele fez amor comigo mais vezes do que todas as outras mulheres juntas. Yun-Shi. Kaizi. Oh! Qian Yinger parecia ter chegado a uma súbita compreensão quando uma brincadeira zombeteira entrou em seus sedutores olhos dourados. Com base na sua reação. Pequeno lobo celestial, como a legítima esposa do mestre, diabólico, alguém que se curvou aos céus e à terra, prestou seus respeitos aos seus ancestrais e trocou itens de noivado com Jasmine como sua testemunha, você não pode realmente ainda ser virgem, certo? Capítulo 1800, Provocação, e-mail protegido número barra inversa %. O rosto de Kaizi mudou de branco para vermelho, de vermelho para roxo e finalmente de roxo para preto. A imagem de um lobo azul apareceu, atrás dela enquanto ela gritava de forma assassina, Qian-Yi. Você está cortejando a morte. Kaizi. Yun-Shi tentou agarrar o pulso dela, mas errou completamente. Depois que o lobo demoníaco atrás dela soltou um uivo, Kaizi dobrou os dedos como garras e atacou Qian Yinger. Ela não queria nada mais do que despedaçá-la aqui agora. Ei! Qian Yinger riu e agitou as mangas, anulando a energia mortal e permitindo que ela flutuasse para fora do corredor. Ao mesmo tempo, Yun-Shi finalmente alcançou Kaizi e abraçou sua cintura antes que ela pudesse persegui-la. Destruir. Houve um clarão negro e os 3 ancestrais Siam invadiram o corredor. O que aconteceu? Mas, se perder. Kaizi gritou com raiva. Eles saíram do corredor antes mesmo de terminar a frase. Kaizi, ela, obviamente está apenas brincando com você. Você não precisava se rebaixar ao nível dela. Yun-Shi tentou consolá-la. No entanto, Kaizi o sacudiu com força e lhe deu as costas. Bochechas ainda vermelhas de humilhação e raiva, ela bufou. Vá brincar com seu Qian-Yi. Não é como se você precisasse de mim para alguma coisa. Não. Ela está apenas brincando com você. Ela. Ah, Kaizi. Ele errou novamente e Kaizi voou para fora de seu alcance. Ela nunca olhou para trás até desaparecer completamente de vista. Ah! Yun-Shi suspirou enquanto pressionava a palma da mão em sua cabeça. Anteriormente,
Qianlingir havia prometido que manteria distância de Kazi se voltasse com eles. Agora, porém, era óbvio que ela nunca planejou mantê-lo. Um tempo depois, Yunxi olhou para o norte, com escuridão nos olhos. Você ficará bem mesmo que seu oponente seja o deus dragão da destruição carmesim, certo? Xiuyao. Ponto. Dentro do espaço interno da pérola de veneno do céu, Onger e Eoer cochilavam como duas bonequinhas fofas. Yiling não estava em lugar nenhum, entretanto. Ela estava tentando entrar novamente no mundo interno do selo primordial da vida e da morte, sem sucesso. Depois de mais algumas tentativas e falhas, ela saiu e apareceu dentro da pérola do paraíso eterno. O mundo interno da pérola do céu eterno era branco puro e sem limites. Yiling fechou os olhos e concentrou a mente. Fios de aura invisível começaram a convergir silenciosamente dentro da palma da mão dela. No final da convenção do profundo Deus, a pérola do céu eterno ativou o reino divino do céu eterno em uma tentativa final de salvar o mundo. O preço foi o esgotamento total de sua energia. Felizmente, depois de todos esses anos, a pérola do céu eterno finalmente começou a regenerar parte de sua energia, embora lentamente. Yiling ainda não tinha controle total da pérola do céu eterno porque ela se tornou sua mestra há pouco tempo, mas fez o possível para guiar e reunir a pequena quantidade de energia que a pérola do céu eterno acumulou até agora. Eram apenas alguns pequenos fios, mas ela provavelmente poderia ativar o reino divino do paraíso eterno por um curto período de tempo se reunida corretamente. Ponto. Norte da região divina leste, na fronteira da região divina norte. O deus dragão carmesim da destruição partiu imediatamente após receber a notícia da evacuação da região divina norte e não diminuiu a velocidade nenhuma vez durante o seu voo. Certamente o povo demoníaco não conseguiria escapar a tempo, mesmo que soubessem de sua chegada agora. Seu plano era massacrar todos os demônios que pensavam que poderiam escapar da fúria dos deuses dragões na fronteira. Ele só trouxe Puri com ele porque eles eram deuses dragões, e não havia ninguém neste mundo que fosse igual a eles. Ele lembraria mais uma vez as almas do caos primordial porque os deuses dragões deveriam ser temidos e respeitados. À medida que se aproximavam da região divina norte, uma aura escura que incomodava até mesmo eles começou a roçar sua pele. Quanto mais se aproximavam, mais espessa se tornava a aura. De repente, os dois deuses dragões pararam repentinamente. Algo não parecia certo nisso. Estranho, o deus dragão puro franziu a testa ligeiramente enquanto olhava para longe. Deveríamos ter captado a aura de uma pessoa demoníaca agora. Somos tão rápidos que chegamos às suas fronteiras antes deles? Perguntou o deus dragão da destruição carmesim enquanto espalhava ainda mais seus sentidos divinos. Isso não é possível, respondeu o deus dragão puro. Somos muito mais rápidos que o povo diabólico, mas também estamos várias vezes mais longe da região divina norte do que eles. Parecia que eles já estavam em movimento quando a notícia chegou até nós, e é improvável que perdessem tempo dada a urgência da situação. Mas a realidade era que eles não conseguiam sentir ninguém, não importando onde verificassem. Não havia uma única pessoa demoníaca a ser encontrada, seja ao norte ou ao leste. O deus dragão da destruição carmesim não poderia estar certo, poderia. De repente, o deus dragão puro lembrou-se de algo e franziu a testa. Agora que penso nisso, Zuxuzi não se preocupou que os demônios pudessem ter encontrado uma maneira de fazer uso de seu maior artefato espacial profundo, o caldeirão do vazio. Se eles descobrissem a maneira de usá-lo e o capacitassem com as fontes de energia especiais deixadas para trás no reino divino do paraíso eterno, há uma chance de que eles pudessem ter construído uma grande formação de teletransporte que conectasse a região divina leste e as fronteiras da região divina norte. Juntos, certo? Afinal, a premonição de Zuxuzi se tornou realidade. Impossível, respondeu o deus dragão da destruição, carmesim. Teríamos percebido isso se eles construíssem tal coisa. E mesmo que de alguma forma tenhamos perdido isso, o olho da formação não pode suportar a energia diabólica da região divina norte por muito tempo, então deve estar em algum lugar próximo às fronteiras. Destruí-lo aqui será tão fácil quanto virar a palma da mão, não importa quantas formações eles construíram. Foi nesse momento que ambos sentiram uma reação. Depois de trocar olhares, o deus dragão puro assinou com o braço e ativou uma formação de transmissão de som cercada por uma espessa aura dracônica. Uma voz veio do outro lado da formação. Foi o deus dragão Azuri. Irmão mais velho, Puri,
Fomos enganados. Os dois deuses dragões já suspeitavam que algo estava errado, mas suas expressões ainda mudaram quando ouviram a confirmação. O que você aprendeu? A destruição carmesim perguntou. Uma raiva sufocante estava lenta mas seguramente escapando de seu corpo. A evacuação do povo demoníaco para o norte é uma simulação. As profundas naves que detectamos carregando espessas auras diabólicas realmente contêm apenas um pequeno número de pessoas diabólicas. Eles também reuniram alguns milhares de naves profundas e as posicionaram nos locais mais fáceis de detectar, de modo a criar a ilusão de que estão evacuando em massa. Essas profundas naves pararam na fronteira norte da região divina leste há cerca de 3 horas e após uma verificação completa podemos confirmar que não há ninguém dentro delas. É uma diversão. O deus dragão puro disse lentamente. Correto. O deus dragão Azuri respondeu, na superfície, parecia que eles estavam se retirando para a região divina norte para se esconderem de nossa ira. Na realidade, eles estão se mudando para a região divina sul. Para melhorar a ilusão, eles garantiram que o desvio para o norte fosse adequadamente barulhento, enquanto o movimento para o sul não. Eles só pararam de esconder seus rastros e viajaram a toda velocidade há cerca de 2 horas. Espera-se que eles escapem da região divina leste com segurança em mais algumas horas. Outra razão pela qual o desvio teve um sucesso tão espetacular foi porque o povo demoníaco não vazava mais energia escura como uma torneira. Tornou possível o que todos pensavam ser impossível. Como eles o usam? Pronunciou o deus dragão da destruição carmesim. Suas garras cerraram-se em punhos e seu cabelo vermelho cuspiu fogo como um vulcão. O espaço começou a se distorcer loucamente ao seu redor. Esta foi a primeira vez em muitos anos que ele, o deus dragão número 1 do reino do deus dragão, perdeu a paciência. Quem poderia imaginar que sua primeira operação após anos de reclusão seria um fracasso total? E isso foi bem dito. A verdade é que ele tinha sido tocado como um violino. Ele era o deus dragão da destruição carmesim. Quem se atreveu a interpretá-lo? Quem se atreveu a brincar com ele? O deus dragão puro deu um tapinha em seu ombro consoladoramente e disse: acalme-se, irmão mais velho. As pessoas diabólicas são naturalmente tortuosas e, verdade seja dita, deveríamos ter previsto algo assim. Permitimos que nosso desejo de vingar cegasse nossas mentes. A raça do deus dragão era uma raça justa e franca que achava que a trapaça e o engano estavam abaixo deles. Se alguém de sua raça conseguisse tal coisa com sucesso, eles apenas os envergonhariam por isso. Seu credo era seu orgulho e honra. Quando o cabelo do deus dragão carmesim da destruição lentamente voltou ao normal, ele de repente esmagou a formação de transmissão de som do deus dragão puro com força e olhou em uma determinada direção. Então, ele perguntou com uma voz fria e dura: o povo diabólico da região divina norte só sabe fazer truques mesquinhos como esses. O deus dragão puro também olhou na mesma direção e olhou para um fio de névoa cinzento que parecia uma nuvem negra. Aya, você me encontrou. Uma voz doce, suave e preguiçosa deslizou em seus ouvidos como um sonho. Isso fez seus corpos parecerem mingau e suas almas aquecerem. Percebendo que algo estava errado, eles se concentraram imediatamente e clarearam suas mentes rapidamente. A névoa cinzenta se dissipou e 3 mulheres saíram para o campo aberto. A mulher na frente estava envolta por uma névoa negra. Seu rosto estava escondido, mas a amorosidade que vazava para sua aura ameaçava engolir por completo qualquer ser de mente inferior. As 2 garotas que a seguiam tinham a aparência de garotas de 17 ou 18 anos. Seus rostos eram lindos, sem emoção e perfeitamente idênticos. Apesar de serem deuses dragões, a dupla não conseguiu discernir nenhuma diferença entre os gêmeos. Até suas auras eram perfeitamente idênticas. A rainha diabólica e suas bruxas. As pupilas do deus dragão puro se concentraram em agulhas geladas. Esta foi a primeira vez que ela encontrou pessoas como eles. A aura da rainha diabólica parecia um pântano sem fundo de luxúria e perigo, enquanto as 2 garotas imediatamente a lembraram das lendárias bruxas gêmeas, também a bruxa mais forte de todas. Xiu caminhou lentamente em direção aos 2 deuses dragões, fumaça cinza perseguindo seus pés a cada passo. Ela não parecia temê-los. Eu sou Xiu Yan, consorte de Yunxi, o mestre diabólico da região norte. Vim cumprimentar pessoalmente o famoso deus dragão da destruição carmesim e o deus dragão puro. O deus dragão carmesim da destruição reprimiu sua raiva e olhou para a mulher aterrorizante à sua frente.
Estou desapontado. Os rumores afirmam que você é um demônio terrível com uma inteligência abissal, mas seus truques mesquinhos não parecem dignos dessa ostentação. Por quê? Você está aqui? O Deus Dragão Puro perguntou de repente. Se seu objetivo era nos desviar enquanto suas forças escapavam para a região divina sul, então você já conseguiu. Você não precisava se mostrar diante de nós. Então, um lampejo de compreensão passou por suas pupilas. A menos que... Xiuyao finalmente parou quando estava a cerca de 1/4 de quilômetro dos deuses dragões. Ela sorriu, como uma flor venenosa e disse, Destruição Carmesim, ouvi dizer que você foi o deus dragão mais forte no reino do deus dragão por 200.000 anos. Estou certo. Seu nome é conhecido até mesmo na região divina norte. Este convite foi realmente feito para seus dragões, mas então ouvi que o próprio deus dragão número 1 estaria presente em meu pequeno banquete. Então pensei, esta parece ser uma boa oportunidade para conhecê-lo pessoalmente e experimentar suas habilidades, por assim dizer. Você não concorda? Uau! Um calafrio atingiu os deuses dragões antes de parar. A raiva transbordando nos olhos do deus dragão carmesim da destruição diminuiu, e o canto de seus lábios se transformou em um sorriso desdenhoso e até brincalhão. Você veio até aqui para lutar comigo? O deus dragão puro também estava sorrindo, mas um pensamento perturbador de repente passou por sua mente. Espere um minuto. Havia um enorme abismo entre o reino divino do paraíso eterno e a fronteira da região divina norte, e ainda assim a rainha diabólica afirmou que estava à espreita deles. Isso significava que ela sabia que Crimson Destruction seria quem apareceria de antemão. A decisão do deus dragão carmesim da destruição de vir aqui foi uma decisão espontânea. Eles partiram imediatamente e não pararam nenhuma vez durante todo o voo. Além disso, muito poucas pessoas poderiam detectá-los no nível médio, considerando seu nível de poder. Então, como a rainha diabólica sabia que eles estavam vindo? Será que seus espiões haviam chegado tão longe na região divina norte? Ou talvez... Claro, disse Xiuyao, com uma risada óbvia. Era quase uma pena que seu sorriso sedutor estivesse escondido pela mortalha. Ei! Ah! A risada do deus dragão carmesim da destruição ficou cada vez mais alta. Havia um leve toque de raiva em seu tom. Sua percepção lhe disse que não havia ninguém na área além da rainha diabólica e suas 2 bruxas. Ela poderia ter trazido todas as suas forças com ela e apanhá-los em uma armadilha, mas não. Ela só trouxe 2 bruxas com ela. Ele riu porque se divertiu com a ignorância da rainha diabólica e ficou furioso porque a reputação indomável que ele construiu para si mesmo ao longo de 200.000 anos foi desprezada por um mero demônio. Ele realmente ficou em reclusão por muito tempo. Você não tem medo de que esta seja a última decisão arrependida da sua vida, rainha diabólica? O deus dragão carmesim da destruição perguntou calmamente. Engraçado você dizer isso. Até hoje, só há uma pessoa que me fez sentir assim. Xiuyao estendeu o braço e convocou um vórtice escuro como breu entre os dedos. O forte contraste entre a energia negra e sua pele pálida de alguma forma a fez parecer ainda mais sedutora do que antes. E você, Crimson Destruction, não é essa pessoa. Parece que toda a sua falta de rivais na região divina norte e os recentes sucessos na conquista da região divina leste e da região divina sul entraram na sua cabeça. Você realmente parece pensar que viu os limites do céu acima de suas cabeças. Crimson Destruction Dragon riu novamente, mas desta vez ele não estava mais com raiva. Considerando todas as coisas, esse resultado não foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Ele acenou com o braço esquerdo, e o deus dragão puro recuou para muito, muito longe dele. Nenhum deus dragão jamais deu as mãos à destruição carmesim desde que se tornou um deus dragão. Nem mesmo uma vez. Afinal, ninguém era digno da homenagem. Vocês 3, disse o deus dragão da destruição carmesim na maneira de um superior, venham até mim juntos. Fim do volume 18.